Olá, pessoal. Eu sou o Vinícius, especialista SAP, e hoje nós vamos continuar com o nosso treinamento do módulo de SD, mais precisamente do módulo de vendas e distribuição, falando da venda normal. Então, nós estamos ainda na parte de configurações do pedido de venda. Estamos visualizando como criar um tipo de documento de vendas. Então, nos nossos últimos encontros, nós aprendemos a configurar sistema de numeração, os dados de controle geral. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de transação. Então, eu vou explicar para vocês aqui o que cada uma dessas configurações aqui elas querem dizer. Lembrando que a gente está usando uma ordem de venda customizada com cópia do standard, né, com cópia do tipo de ordem ORB. Então, a gente está usando uma ordem de venda com cópia do ORB, e por isso a gente adicionou um Z na frente, né, mostrando que é um tipo de documento que foi criado com cópia customizado, né, para o cliente. Esse tipo é um tipo de ordem de venda para o nosso projeto Descomplica SAP. Então, dentro do processo de transação, o primeiro campo que a gente vai ter aqui é o grupo de sequência de telas. Então, como vocês podem ver aqui, ele está no grupo standard, né, que é o AU, que é o grupo de tela de ordem. E o que, na verdade, essa configuração ela faz, né? Ela vai determinar qual sequência de telas que serão exibidas lá na hora que você acessar a sua transação. A VA01, ou VA02, ou VA03. Conforme essa configuração que está atrelada ao tipo de documento de vendas, serão as sequências de telas lá na tua ordem de venda. Outra informação que a gente pode também configurar aqui é o esquema de dados incompletos. Então, aqui eu vou escolher, né, vocês podem ver, né, se você clicar no Match Code, você tem várias opções. Então, tem a 11, que é standard, né, já vem configurada no SAP, ordem standard. Então, aqui ele traz alguns dados lá que são incompletos. Você pode criar, né, configurar controles, né, tornar campos obrigatórios e ou não, poder esses campos obrigatórios em uma outra configuração. E aí a gente vai fazer no próximo fórum, né, no fórum futuro. Mas basicamente é aqui que você amarra a configuração ao setup que você fez para dados incompletos. Então, nesse caso, né, por exemplo, eu quero que o código do cliente, né, seja obrigatório, o material, a quantidade, mas eu também quero que o meu usuário lá do SAP, ele preencha o campo, por exemplo, o motivo da ordem, né, ou ordem reason, se o SAP tiver em inglês. Eu quero que ele preencha lá o motivo da ordem, porque eu faço o controle pelo motivo da ordem. Então, por exemplo, por que que eu estou vendendo? Então, eu posso usar um campo específico da ordem, então eu posso usar esse campo específico e torná-lo obrigatório. Então, automaticamente, se o usuário não preencher esse campo, ele vai apresentar uma mensagem ou não, depende de uma outra configuração que eu vou mostrar ali na frente. Mas ele vai ser considerado né, vai ser considerado um campo relevante para que você possa criar a ordem por completo e, consequentemente, criar os documentos que são posteriores. O outro campo que a gente tem aqui é o grupo de operação. Vocês podem ver, ele está como zero, porque a gente está criando um tipo de pedido de ordem de venda, né? Um tipo de documento que é uma ordem de venda, né? Um pedido de venda. Então, ele entra com um código zero. Se fosse uma cotação, uma solicitação de cotação, programa de MS, contrato, eu teria que indicar o item específico aqui. Aí aqui a gente tem um campo bem importante também, que é o documento referente ao esquema de cálculo. Então aqui a gente está também preenchendo o A, que é o standard, né? E eu tenho outros códigos aqui e eu posso customizar, adicionar outros. Então, para que serve isso daqui? Então, como eu falei já anteriormente, em outros vídeos, né? O SAP ele trabalha com técnica de condição. O que consiste a técnica de condição? Você cria tabelas de condição, ou seja, você cria tabelas para informar campos-chave. Então, esses campos-chave vão ser usados para determinar um determinado valor, um texto, ou, por exemplo, o esquema de cálculo. Então,
existe, né, uma técnica de condição para determinar a tua precificação, o esquema de cálculo que vai ser atribuído ao teu pedido de venda. Então, quando você está criando o teu tipo de ordem, é nesse campo DOC, esquema de cálculo, que você vai preencher a chave para determinar o preço, né, o esquema de cálculo do teu preço. O esquema de cálculo, só para dar um spoiler aqui para vocês, a gente vai ter uma aula específica sobre esquema de cálculo, como que funciona no Brasil, para fora do Brasil, mas o esquema de cálculo, ele, na verdade, é assim, imagine um quebra-cabeça, né, que é o nosso preço. Então, o que compõe o preço no Brasil, por exemplo? Preço do produto, impostos, fretes, outras despesas, descontos. Cada uma dessas coisas, cada uma desses valores, né, que compõem o preço, eles são amarrados ao esquema de cálculo. Então, no esquema de cálculo, eu vou dizer, olha, tem frete, tem preço, tem imposto, quais impostos? Ah, tem ICMS, tem PIS, tem COFINS, tem IPI, entre outros. Não é tão simples assim, no esquema de cálculo vocês vão ver que a gente tem várias, né, vários valores lá que precisam compor esse esquema de cálculo, mas é básico, o conceito é esse. Então, eu tenho lá várias linhas, né? Imagine uma planilha Excel, cada linha, né? Na coluna A eu tenho os valores, então, por exemplo, preço do produto. Na coluna B, eu tenho o valor, que é R$ 100, por exemplo, o produto é 100. Impostos, daí, de uma forma sintética, na coluna A, e aí o valor dos impostos, R$ 30. E aí, por diante, tem o frete, coloco lá também no esquema de cálculo. Ele é um pouquinho mais complexo, mas para ter uma visão bem simplificada, é isso. Então, o que que isso significa? Significa que quando eu coloco esse A aqui, existe uma outra configuração, onde eu vou configurar o esquema de cálculo. Então, como que eu faço? Eu vou lá e coloco é, várias chaves. Uma dessas chaves é o documento do esquema de cálculo do tipo de documento de vendas. Então, eu vou colocar lá A. Então, todo tipo de ordem, né, que nem as ORB, que usar o A, vai determinar aquele esquema de cálculo para essa configuração. Então, por exemplo, eu vou lá e coloco que se o cliente tiver o tipo de determinação lá no cadastro do cliente, e no material tiver o cadastro de preço também como do tipo de documento de vendas, o código é A, então, se essas combinações forem encontradas, e A, o esquema de cálculo vai ser, por exemplo, o RV-ABRA, que é o esquema de cálculo standard do Brasil, RV-ABRA. Então, ele tem todos os valores que compõem o preço dentro do Brasil. Então, automaticamente, o software vai entender que o esquema de cálculo, né, o preço que vai ser cobrado nessa ordem de venda que houve descomplicação, tem que ser esse RVA. Mas isso é um ponto que a gente vai discutir em fóruns futuros. Aí, um outro ponto que a gente tem relevante é a abrangência de exibição. Então, aqui, basicamente, o que vai ser exibido na minha ordem de venda. Por exemplo, aqui a gente colocou o AL. O AL significa que ele vai exibir todos os itens, tanto os principais quanto os itens marcados, todos. Mas eu posso ter, por exemplo, o HAU, que é somente os itens principais. Então, ele só vai exibir, né, os dados de itens principais. O mark, ele, né, só vai exibir os itens que estiverem marcados, selecionados. Próxima configuração que a gente tem aqui é a configuração de tela de síntese. Então, aqui, basicamente, por exemplo, a gente tem o R1. Significa que com o Enter eu acesso a síntese geral. Então, quando eu preencho o dado, eu vou para a síntese geral. Se eu coloco, por exemplo, se a gente for criar uma ordem de venda para o sistema, validar. Mas nesse caso aqui, basicamente é isso que essa configuração faz. Ele vai determinar lá qual que é o código F para a tela de síntese. E aqui no diálogo, então, aqui eu vou configurar se o SAP ele vai exibir nenhuma mensagem,
se ele vai exibir um diálogo ou se ele vai apresentar uma mensagem de erro para atribuição de produtos. Então, basicamente, eu preencho se vai ter, né, no momento de fazer a atribuição do produto, se vai ser exibido erro, se não tiver, não vai ser exibido nada, ou se vai ser, por exemplo, apenas uma caixa de alerta, de advertência. Por hoje é só. Gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui. Obrigado e até breve.